Bem-vindos! Mais uma vez ao canal de bênçãos para a nossa vida. É um prazer ter vocês aqui conosco. É um prazer agradecer a Deus porque mais um vídeo está no ar e você está aí do outro lado nos assistindo. Louvado seja Deus por sua vida também. O canal está crescendo, Remi! Cada vez mais já Passamos dos atingimos 400 já, Remi! 400 pessoas, que bênção! Passamos já. Olha que coisa maravilhosa, um amigo nosso mandou uma mensagem linda falando assim: casal, vocês já têm uma igreja virtual. Foi verdade, os comentários estão sendo... Olha, é Ai, um mais bonito que o outro. verdade, muito E obrigada. nós louvamos a Deus por ter vocês ao nosso lado. É verdade. E pode ter certeza que essa igreja virtual, ela vai crescer muito. E ela vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Ah, vai mesmo. Porque esse é um propósito de Com Deus. certeza. Remi, você tá bem? Eu tô bem, você tá bem? Eu tô bem. E você tá bem? Esperamos que você Esperamos também que esteja sim. bem. Mesmo apesar de qualquer situação que nós temos que Temos passar. lutas, né? Mas vamos dizer que tá tudo bem, né? Para que a nossa mente e as nossas palavras sejam maiores do que o que nós estamos vivendo, tá bom? Para reflexão, Remi, desse momento, desse vídeo, eu gostaria de deixar aqui algo para registrar mais uma vez. Por favor. Né? Sempre a gente faz uma introdução antes da reflexão. Então, eu vou ler aqui, tá bom? Ó, não faça promessas quando você estiver feliz. Não discuta quando você estiver com raiva. E não tome decisões quando você estiver triste. Então, não faça, não discuta e nem tome. Então, ou seja, não faça promessas quando você estiver feliz. Não discuta quando você estiver com raiva. E não tome decisões quando você estiver triste. É perigoso. Você vai entender por quê através da reflexão neste momento. É verdade. Né, Remi? É verdade. Às vezes a gente fala coisa que não deve. Toma as decisões que não deveríamos. Precipitada. Arrependemos. E aí já é tarde. Perigoso. Sabe, no último vídeo nós falamos do capítulo 39 de Gênesis. E eu quero continuar nesse capítulo ainda para registrar a história desse jovem, José. Eu comentei no último vídeo que ele tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E de fato, e eu comentei muitas coisas dele. Mas ainda tem muitas coisas para comentar. Nós poderíamos gravar aqui pelo menos uns 5 vídeos falando só da vida de José. Mas nós vamos resumir e tirar o principal para a nossa vida, tá bom? Sobre fidelidade ainda. De José. Dá para falar bastante Dá coisa pra falar sobre muita fidelidade. coisa, né? Por exemplo, uma coisa que eu não falei, vou falar agora, tá bom? Vou citar mais 4 tipos de fidelidade que José teve. Primeiro, José, ele era uma pessoa de confiança. Uau! Se ele não fosse de confiança, jamais Potifar teria levado ele para casa dele também. Verdade. Tá? Outro ponto interessante, humildade. Se você ler a Bíblia, quando ele estava ali carregando tijolos e chega um engenheiro, um arquiteto e fala para um egípcio que tinha que colocar as pedras em tal lugar, e naquele momento o egípcio fica assim triste porque ele não sabia ler. E esse egípcio já tinha judiado de José. E José então vai lá, pega o papel, ensina para ele com toda a humildade. Uau! E o arquiteto vem e fala assim: o escravo está certo. Humildade. Humildade. Por isso que Jesus fala assim que o reino dos céus vai ser para os humildes. Guarda isso no seu coração, tá bom? Outro detalhe maravilhoso. José, ele tinha tudo para desistir. Sabe, ele tinha tudo para jogar pro alto. Ninguém estava vendo o que ele estava fazendo quando ele estava na casa de Potifar. Quando ele estava sozinho com a mulher de Potifar, ele poderia ter cometido adultério com toda a facilidade do mundo. Ninguém estava vendo, a não ser a pessoa mais principal da vida dele, Deus. E aqui eu quero te fazer a pergunta: quem tem sido o principal na tua vida?
José pensou com ele assim, bom, meu pai não está aqui, meus irmãos não estão aqui. Potifar não está aqui. Mas o mais importante está aqui. Deus, Ele está me vendo. Interessante, Remy, que desistir hoje em dia é mais fácil. Muito mais Ah, fácil. não consigo, vou desistir. Sabe, Ai, não consigo, não vou fazer. Desistir. É vamos mais fácil. viajar na história de José. Quando ele é acusado desse crime terrível que ele não cometeu, ele é julgado num cárcere. E ali ele sofre. Mas sabe o que aconteceu? Ele queria dar o seu melhor. Ele se destaca. Ele não joga as coisas para o alto, ele não está chutando a lata, assim como no ditado popular. Não, não. Ele levanta a cabeça e fala assim, eu vou ser o melhor aqui. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Tanto é que os presos começaram a se alimentar melhor, porque aonde José colocava as mãos, tudo prosperava. Por quê? Porque José era um jovem de Deus. Ele tinha tudo, sabe, todo o motivo do mundo para desistir de Deus. Ele não desiste de Deus. Aí vem outro ponto interessante. Ele não trai a confiança de ninguém. Ainda que ele seja humilhado, ele não trai a confiança. Interessante, amor. Muito interessante. E eu vou dizer uma coisa. 2 homens importantes é preso e é levado. E José toma conta desses homens. Um copeiro e um padeiro. O chefe do copeiro e o chefe do padeiro são presos. E quem vai tomar conta desses homens? José. E José tratou eles com humildade. José, mesmo tendo a liberdade, entre aspas, ali naquele cárcere, ele não foi soberbo. Ele teve humildade para reconhecer que aqueles homens tinham uma autoridade maior que ele. Ele não traiu a confiança de Deus, Dos seus princípios. dos né? seus princípios. Ele sempre teve o caráter, ele manteve a sua postura. Os homens têm sonhos, ele decifra os sonhos através de Deus e ele reconhece isso. Não sou eu que tenho esse poder, mas o meu Deus me dá condições para isso. Sabe, eu não tenho poder para nada, você não tem o poder para nada, mas o nosso Deus tem. Ele pode te curar, ele pode te levantar, ele pode restaurar a tua família, ele pode restaurar a tua casa. Entendeu? Que coisa maravilhosa. José, olha que mais também me chama a atenção. Quando ele descreve os sonhos desses 2 homens, ele fala para o padeiro assim, não esqueça de mim quando você estiver na presença de Faraó. Só que ele esqueceu. Ele foi lembrar 2 anos depois. Por que será, né? Sabe por quê? Porque Faraó teve um sonho. E quando ele teve esse sonho, Aí foi lembrar. aí Deus faz com que aquele homem lembre. Sabe por quê? Porque não é no nosso tempo. É o tempo de Deus. Sim. Às vezes você pede algo agora e Deus vai falar assim, Sandra, espera um pouquinho. Eu sei o que você precisa. Eu sei da tua luta. Eu sei porque você chorou hoje. Eu te vi no quarto orando. Eu te vi chorando. Eu sei o que se passa no seu coração. É verdade. Mas eu tenho meu tempo para te exaltar. E aí José, de escravo, de humilhado, ele passa a ser o homem abaixo de Faraó, o segundo homem mais importante do mundo, Que bem. com 30 anos de idade. Ele passou 13 anos da vida dele sofrendo, ou como o meu filho diz, aprendendo. É. Então vamos mudar a nossa vida e colocar dessa forma, o nosso sofrimento não é sofrimento,
É um aprendizado. Olha que coisa interessante. É um aprendizado. É bem isso. Você aprende. Nós aprendemos com os nossos erros. Nós aprendemos quando nós falhamos. José não tinha falhado em nada. Os irmãos venderam por causa de ciúmes. Mas Deus preparou ele de uma forma muito especial. E eu vou ler por que Deus preparou ele. Porque Deus permitiu que José passasse por tudo isso. E aí encanta o meu coração. Quem vendeu ele mesmo? Os irmãos. Mentiram para o pai dele. Falaram que ele estava morto. 13 anos depois, eles se encontram com José. E esse encontro é marcante na palavra de Deus. Quando José se revela para os irmãos que era ele, os irmãos ficaram assustados. Claro. Qual que seria a atitude de José? Se vingar naturalmente, não é essa a atitude do ser humano? Quando alguém pisa em você, você não quer dar o troco? Mas a de José não foi essa não, tá? A do José foi outra completamente diferente. E eu quero ler esse verso para você, que está em Gênesis, capítulo 45, no verso 5. Diz assim, olha que coisa impressionante. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha o que Josué entendeu. Ele passou por todo aquele sofrimento. E o que ele entende? Que não foi porque os irmãos dele venderam ele que ele estava ali, não. Ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Quando ele passa a ser governador. Sabe para quê? Para manter a vida de todos. Da sua família e de todo o povo do Egito. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você achar que tiver tudo errado, lembre-se de uma coisa. As provas vêm, mas elas passam. O que você não pode é desistir. Se José tivesse desistido, ele não teria sido o segundo homem mais importante do mundo com 30 anos. Primeiro ele foi humilhado. Ele foi destruído fisicamente e moralmente. Mas depois ele foi exaltado. E é assim que Deus age na minha e na tua vida. Eu creio. Você precisa crer. Porque tudo é possível para aquele que crê. Sim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que você guarde essa história no seu coração. E leia ela por completo. Porque você vai ver que nós temos muito de José na nossa vida. Verdade. Só tem um detalhe. Que nós precisamos aprender com José. É não abandonar este Deus por nada. Vale Por a nada. pena, né, Remy? Vale a pena você ser fiel a Deus. Verdade. Seja fiel a Deus. É isso aí. E você vai colher os frutos dessa vida. Ai, que bom. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Beijo. Até a próxima.